Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 31 de março, o último dia do mês de março, nós estamos aqui dentro da Semana Santa. Bom, desejo que você tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira abençoada por Deus. E vamos para a palavra de Deus. Evangelho desta terça-feira se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 a 33, versículos 21 a 33, depois versículos 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nesta terça-feira da Semana Santa, continuamos a celebrar o mistério da paixão do Senhor, com o coração fixo na ressurreição, é claro. E a leitura do Evangelho que ouvimos hoje é logo após a última ceia. Né? Aqui, a terça-feira, nós vamos ver a última ceia na quinta-feira, a celebração do lava-pés, mas aqui a liturgia ela adianta esse ponto, e nos situa depois, logo após a última ceia, onde Jesus anuncia a traição de um entre os 12. E o gesto de entregar o pão molhado no molho a Judas Iscariotes ainda não é compreendido pelos discípulos como um sinal claro de traição, mesmo Jesus tendo dito, o que iria acontecer. Mas não é um sinal claro. A saída de Judas é marcada por uma expressão interessante. Logo depois que Jesus entregou o pão, Judas saiu e diz assim, o evangelista: era noite, ali no versículo 30, que indica não apenas um dado cronológico, mas a escuridão espiritual que domina o seu coração. Era noite. Me faz lembrar de um evangelho quando Jesus dizia assim para os discípulos: o dia tem 12 horas. Aquele que caminha durante o dia não se perderá. Então, ouvimos um domingo, 2 domingos atrás, essa expressão de Jesus.
E aqui o evangelista São João mostra, é noite, era noite. Então justamente indica essa escuridão espiritual que dominava o coração de Judas Iscariotes, o fato de ser noite. Então todo aquele que caminha na escuridão, todo aquele que caminha nas trevas, tem esse coração, como eu disse, o coração de Judas. Né? Um coração realmente, não um coração bom, mas um coração cheio de coisas que não são boas. Então, a decisão de entregar Jesus revela o mal que tomou posse dele, né? Preparando o caminho para o drama da paixão. Porque logo após aquele momento em que Judas sai daquela refeição, daquela mesa, os guardas já vêm, já colocam as mãos em Jesus, já prendem Jesus. E esse momento reforça a profunda realidade da livre escolha, aquela livre escolha de Jesus, tá? Diante do projeto de Deus. Jesus, servo que se entrega. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter corrido, ele poderia ter dito para Judas, Judas, não faça isso, não é o que você tem em mente em fazer, não faça isso. No entanto, livremente Jesus se entrega. Né? Claro, né, tem ali Judas que entra, mas mostrando essa condição própria nossa, né, do desejo, da ganância. Né? Judas ele tem a intenção de vender Jesus, né, lucrar um dinheirinho. Então, na nossa má intenção, para demonstrar isso. Mas Jesus tem essa iniciativa para que o projeto de Deus fosse cumprido. Então, Jesus, esse servo que se entrega, inicia o caminho de sofrimento para cumprir agora, claro, a obra salvífica. E a comunidade dos discípulos é convidada a permanecer fiel. Nós somos convidados a permanecermos fiéis, né, iluminados pela esperança e pelo amor que brotam da ressurreição. Então, um evangelho que nos chama a atenção para isso, né, um pouquinho longo, inclusive, o evangelho de hoje, mas demonstrando, claro, a ganância, o desejo, os maus desejos, a escuridão que toma conta do nosso coração. Mas uma coisa é certa, Cristo ressuscitará, né? Está claro, é a vontade de Deus que se cumpre, tá bom? É isso que hoje eu gostaria de partilhar com você. Claro, peço ao bom Deus que te conceda uma terça-feira santa e abençoada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Grande abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.